Bom dia, Amandinha. Bom dia, Cíntia. Bom dia, tia Fátima. Bom dia, Juliana. Marcelo. Bom dia, Ilusca. Eita, voltou, Ilusca. Sua ausência foi sentida. Bom dia, seu Clóvis. Bom dia, padrinho. A bênção. Bom dia, Adriana. Bom dia, Márcia. Jocélia. Gente, mete o dedo no coraçãozinho aí. Mete o dedo no coraçãozinho aí, que é para os nossos irmãos, os seguidores, serem notificados que a live da Lectio Divina está começando. Então, empurra o dedo nesse coraçãozinho que está do lado aí, que é para todo mundo ser notificado que a comunidade Filhos da Misericórdia iniciou um vídeo agora ao vivo, que é a Lectio Divina. Tá joia? Bom dia, Bruno. Bom dia, Dani. Lá de Fortaleza, nossa irmã de comunidade. Bom dia, Yara. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Silvia. Isso, mete o dedo no coraçãozinho aí. Mete o dedo nesse coraçãozinho aí, que é para o pessoal ser notificado. Bom dia, Mauricélia. Bom dia, Camila. Luzia. Bom dia, Fernandinha Libânio, que maravilha você por aqui, seja muito bem-vinda, minha amiga, que saudade. Bom dia, Gabriela. Silvia, eu me lembrei de você, Silvia, ontem. A Casa de Evangelização Monsenhor Luiz Catão, cujo Instagram é Casa Mons Catão, eles estão fazendo live todos os dias à tarde, começou ontem, sobre os santos de devoção. E eles iniciaram com São José Maria Escrivá. Eles fizeram essa live ontem e aí tá gravada lá no Instagram deles. Lembrei de ti. Depois, se você quiser dar uma olhadinha lá, foi uma live muito boa. Eu que sou devoto, aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa com os meninos lá, com o Marconi e com o Doug, sobre São José Maria Escrivá. Tá aí, ó? Então fica a dica aí. Bom dia, Célia. Bom dia, George. Bom dia, Larissa. Maravilha. Vamos iniciar a nossa Lectio Divina hoje. Hoje, dia 7 de maio, quinta-feira. Dia das Mães está se aproximando aí, né? Dia das Mães está se aproximando e também está se aproximando o dia de Nossa Senhora de Fátima. Quem é devoto de Nossa Senhora de Fátima como eu, né? Tá chegando aí, tô fazendo a novena. Quem é que tá fazendo a novena aí, Nossa Senhora de Fátima? Bom dia, Gabi! Isso aí, gente. Vamos começar rezando, vamos começar a nossa Lectio Divina. Hoje, dia de dois santos, Santa Flávia de Domitila e Santo Agostinho Rosselli. Não é o Santo Agostinho, doutor da igreja, mas é o Charás, Santo Agostinho Rosselli. Tá aqui o meu diário espiritual, tá dizendo que é o dia de Santo Agostinho Rosselli e eu também sei que hoje é dia de Santa Flávia de Domitila, que eu vi na liturgia antes. Muito bem. Fazendo bom dia, Maria. O pessoal tá fazendo a novena aí de Nossa Senhora de Fátima. Maravilha. A gente aqui em casa também. Tá joia? Vamos começar rezando. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe,
eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, inspira-nos a vontade de Deus e livra-nos de toda distração, de toda dispersão, de todo pensamento e sentimento e qualquer acontecimento que venha nos roubar a oportunidade de guardar a palavra de Deus que nos vai ser anunciada. Esvazia-nos, Espírito Santo, de tudo aquilo que não vem de Deus, para que o nosso coração esteja cheio de Ti, repleto da Tua presença, e que o Senhor possa encontrar no nosso coração um lugar, um espaço favorável para morar e vir completar a obra que Tu começastes quando nos chamastes. Assim seja. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Não há poder maior. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Não há poder maior que o poder da Santíssima Trindade. É com este poder que nos revestimos dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Pessoal, vou esperar a Sarinha, eu ia falar em Lúcia agora, aí Sara apareceu aí, eu já falei, pronto, ela é rápida. Tá vendo que quando a gente se disponibiliza espontaneamente a servir, a gente começa a fazer falta? É bacana de ver isso, né? Porque a gente tá aqui num grupo de 30 pessoas fixos, né? 30, 33, 35 pessoas, essa é a média fixa. E Lusca, ela toda vez ela bota o comentário e a gente fixa, né? Quando Lusca não coloca, Sara coloca. Mas como ela coloca toda vez e a gente fixa aqui o comentário dela, quando ela não esteve aí esses 2 dias, a ausência dela foi sentida, né? Que bom, isso vem nos ensinar também isso, né? Quando a gente é prestativo, quando a gente se disponibiliza a servir, a ajudar, né? O que é que acontece? Quando a gente não está, a nossa ausência ela é sentida, porque a gente passa a ser importante, né? Então, para você ver como o serviço, ele nos ensina em tudo, nas coisas mais simples, Bom dia, Dona Jace, a senhora por aqui, que maravilha. Amém. Vamos lá, nosso grupo tá firme, tá fixo. Vamos lá, primeira leitura, Atos capítulo 13, versículos 13 a 25. Atos capítulo 13, versículo 13 a 25. Essa aqui é a primeira viagem de Paulo, né? A gente está seguindo Atos dos Apóstolos e aqui a gente vai ver a chegada de São Paulo e São Barnabé ao sul da Turquia. O sul da Turquia, que hoje a Turquia hoje é quase que integralmente muçulmana, mas São Paulo
teve um apostolado muito grande lá e de fato evangelizou muito lá, né? Infelizmente hoje a Turquia ela é predominantemente muçulmana, mas a gente vai ver agora a chegada de São Paulo e São Barnabé a Antioquia da Psídia, que corresponde ao território do sul da Turquia. Tá joia? Vamos lá ler e tirar alguns ensinamentos dessa leitura de hoje. Chegada a Antioquia da Psídia, de Pafos, onde embarcaram, Paulo e seus companheiros alcançaram Perge, na Panfilha. Quanto a João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, porém, penetrando além de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Lá, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram dizer-lhes os chefes das sinagogas: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então, levantando-se, Paulo fez sinal com a mão e disse: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo, o Deus de Israel, escolheu nossos pais e fez crescer o povo em seu exílio na terra do Egito. Depois, erguendo seu braço, fê-los sair de lá. E durante 40 anos aproximadamente cercou-os de cuidados no deserto. Depois, havendo exterminado 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes em herança esta terra. Isto durante cerca de 450 anos. Depois concedeu-lhe juízes até o profeta Samuel. A seguir pediram um rei, e Deus lhes concedeu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Removido este, suscitou-lhes Davi como rei, e dele deu este testemunho: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que em tudo fará a minha vontade. Da sua descendência, conforme a promessa, Deus fez surgir a Israel um Salvador, que é Jesus. Antes da sua entrada, João proclamara com antecedência a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. E estando para terminar sua carreira, ele dizia: Quem suspeitais que eu seja, não o sou. Mas aí vem, depois de mim, aquele de quem não sou digno de desatar a sandália. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos lá, gente. Primeira coisa, viaja Paulo, Barnabé e João de Marcos, né? João cognominado Marcos. Aí João volta para Jerusalém. Não quer ficar, volta. O bispo Dom Henrique Soares disse que ele estava com saudade do povo. Isso aqui não vai gerar conflito, mas lá na frente, essa questão aqui de João vai gerar um conflito entre São Paulo e São Barnabé. São Paulo e São Barnabé, porque São Paulo não vai querer mais levar João para as missões, porque ele fica querendo voltar. Pra gente ver que em todo apostolado tem arenga, viu, gente? Todo apostolado tem conflito, porque onde tem gente tem problema, né? Então, essa volta para Jerusalém de João aí, de Marcos, né? João cognominado Marcos, ele já vai gerar uma arenga aí de São Paulo com São Barnabé lá na frente. Porque São Paulo fica sem querer levar ele e São Barnabé querendo levar. Aí começa o moído. Tá vendo? 2 santos, mas tem moído, porque onde tem gente tem problema, é normal. E aqui eles chegam no sul da Turquia, né? Eles chegam no sul da Turquia. E olha, a primeira coisa que eu quero falar é aqui o versículo 14. Eles, porém, penetrando além de pés, chegaram a Antioquia da Psídia, que corresponde ao território do sul da Turquia. Aí aqui, lá, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Percebe o que eu falei ontem ou foi anteontem, que São Paulo ele tem uma estratégia para evangelizar, porque para evangelizar é preciso estratégia. A gente não pode evangelizar de qualquer jeito. Você, mulher que quer evangelizar o seu marido, você não pode chegar anunciando Jesus Cristo na hora da raiva. Não, você tem que
preparar um jantar, fazer um negócio bacana, um tempo, você tem que ter estratégia, né? O homem é a mesma coisa, que quer evangelizar sua esposa, sua namorada, sua noiva ou a sua pretendente, tem que ter estratégia. São Paulo, ele tem estratégia para evangelizar. A comunidade Filhos da Misericórdia, ela tem que ter estratégia para evangelizar. Porque, eu digo uma coisa a você, para você colocar uma pessoa na perdição é 1 minuto. Agora, para você colocar ela no caminho da salvação, meu amigo, você tem que suar, viu? Você tem que suar de verdade. Então, tem que ter estratégia. Para ser eficaz, tem que ter estratégia. Então, o que é que São Paulo faz? Lembra que eu falava? Ele prega para os judeus. Olha aqui, de novo. Entrando na sinagoga em dia de sábado. Então, São Paulo, ele chega num lugar, ele vai pregar primeiro para os judeus. E aí, aqueles judeus, parte daqueles judeus abraçam a fé e se tornam discípulos. E parte dos judeus que não abraçam a fé rejeitam a pregação do Cristo ressuscitado. O que é que acontece? São Paulo segue adiante e aí vai pregar para os gentios, para os pagãos. Mas a estratégia primeira é pregar para os judeus. Esses judeus aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. 2/3 dos judeus, eles estavam espalhados por todo o Império Romano. Então isso quer dizer que a maioria dos judeus não se encontravam em Jerusalém, na Terra Santa. Eles estavam espalhados por todo o Império Romano. Exatamente, primeiro discurso missionário de Paulo, síntese de uma catequese aos pagãos, que de fato é a primeira viagem missionária mesmo, é aqui, né? Então, olha, então tinha muito judeu espalhado pelo mundo, certo? E Paulo chega aqui na sinagoga, vai primeiro pregar para os judeus. É bom que você aprenda esse dado histórico também. 2/3 dos judeus não se encontravam na Terra Santa, mas espalhados por todo o Império Romano. Então isso quer dizer que todo canto tinha judeu, tá certo? Todo canto tinha judeu. E estrategicamente, São Paulo e São Barnabé começam as suas pregações pelas sinagogas. O que é que acontece? No versículo 16: Então, levantando-se, Paulo fez o sinal com a mão e disse. Esse sinal é um sinal que o orador fazia. Porque, olha, eles chegam e se sentam. Olha a estratégia, olha como São Paulo é sábio. Ele não chega falando, eles chegam e se sentam. Por quê? Porque aquele judaísmo, aqueles judeus, eles não sabiam, eles não tinham ouvido falar de Cristo. Eles não tinham ouvido falar de Paulo. Eles não tinham ouvido falar dos apóstolos. Aqueles judeus que estavam ali naquela sinagoga, eles nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo. Percebe? Aí os judeus estão na sinagoga, chegam esses 2 homens distintos, né? São Paulo e São Barnabé se sentam ali, escutam a pregação da lei dos profetas, beleza? E aí o chefe da sinagoga diz, olha, se vocês tiverem alguma palavra de ânimo, alguma palavra de exortação, pode falar. São Paulo se levanta, faz o sinal do orador, né? Que são 2 dedos menores para baixo e os 3 dedos em riste, é o sinal do orador, daquele que vai falar. E São Paulo começa o seu discurso dizendo o quê? Homens de Israel e vós que temeis a Deus. Homens de Israel, os judeus. Homens de Israel, os judeus. E vós que temeis a Deus. São os pagãos simpatizantes do judaísmo. Tá certo? São os pagãos simpatizantes do judaísmo. Perceba que São Paulo aqui, ele direciona o discurso dele a todos. Homens de Israel, escutai, os judeus. E vós que temeis a Deus, escutai, os pagãos simpatizantes do judaísmo. Aqueles que não conseguiam cumprir os 613 dispositivos, as 613 normas do judaísmo, mas que simpatizavam com o Deus de Israel e se encontravam ali na sinagoga. Olha como São Paulo ele é estratégico em tudo o que ele faz, em tudo o que ele diz. E aí, a segunda parte da estratégia de São Paulo, ele faz o quê? Eles nunca tinham escutado falar de Jesus, tampouco dos apóstolos. São Paulo, ele faz um histórico. Ele faz um histórico do povo de Deus. Ele passeia pelo Antigo Testamento. O Deus deste povo escolheu nossos pais e fez crescer o povo em seu exílio na terra do Egito. Então, ali aquele momento em que o povo de Deus, ele sai da escravidão do faraó do Egito, vai para o deserto rumo à terra prometida. Ele fala, durante 40 anos, Deus cuidou desse povo, né? Aí ele fala, depois
exterminou 7 nações de Canaã e deu-lhes como herança essa terra. Isto durante cerca de 450 anos. Perceba, São Paulo está contando uma história, né? São Paulo está contando uma história do povo de Deus, do povo de Israel, que são os judeus. Olhe como ele é estratégico, né? Porque ele quer chegar no lugar, ele quer chegar. Qual é o lugar que ele quer chegar? O anúncio do nome de Jesus Cristo. Mas primeiro ele faz uma introdução. E aí essa introdução ele conta toda a história, né? Resumidamente, mas toda a história do povo de Deus. Inclusive ele fala aqui: depois concedeu-lhe juízes até o profeta Samuel. A seguir pediram o rei, e Deus lhe concedeu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, ou seja, da mesma tribo de São Paulo. Olha que interessante, é bom a gente aprender isso. Então, Saul veio da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saulo. São Paulo também era Saul. A pronúncia correta de Saulo é Saul. E ele fala, né, por 40 anos. Aí fala de Davi. E ainda diz o que Deus falou de Davi. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que em tudo fará a minha vontade. É isso que eu quero aqui fazer uma observação. Olha o que Deus fala de Davi. Tanto que a citação ela está em itálico, para você ver que foi Deus falando. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que em tudo fará a minha vontade. Davi, pecador. Pastor de ovelhas. E Deus constitui rei. E Deus fala, um homem segundo o meu coração. Pronto. Deus está querendo falar para você hoje isso. Eu não sei, você que certamente não é pastora nem pastor de ovelhas. Você tem a sua profissão, você tem o seu labor. Mas Deus ele quer te constituir uma mulher segundo o coração dele. Deus quer te constituir um homem segundo o seu coração. Olha que bonito, você já pensou quando você morrer, aí está lá na sua lápide, seu nome, uma mulher segundo o coração de Deus. Que coisa linda. Esse deve ser um desejo do nosso coração. Vitor, um homem segundo o coração de Deus. Jaque, uma mulher segundo o coração de Deus. Alana, uma mulher segundo o coração de Deus. Percebe? A gente deve perseguir. Esse desejo, essa vontade deve habitar o nosso coração. Eu quero ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero que a minha vida transborde aquilo que está dentro do coração de Deus. Isso é muito bonito. E isso tem que ser. Não é romântico, porque não é fácil neste mundo ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Mas é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque a gente acha que a gente já chegou lá, que a gente já cumpriu aquilo que a gente já devia fazer. Não. Deus ele quer constituir uma mulher segundo o seu coração. Deus ele quer lhe constituir um homem segundo o seu coração, que em tudo fará a minha vontade. É Deus falando a você. É Deus falando a você. O que é que ele precisa? Que você abra o seu coração para ele. Que você diga com as suas palavras: Senhor, eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. Jesus, eu quero ser um homem segundo o teu coração. Eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Eu quero fazer o teu querer e não o meu. Aquilo, né? Eu quero querer o que Deus faz e fazer o que Deus quer. É isso. Para se tornar um homem segundo o coração de Deus, o meu coração precisa desejar querer o que Deus faz e fazer o que Deus quer. Para ser uma mulher segundo o coração de Deus, como Davi foi, mesmo sendo pecador, falho, infiel, Deus tirou Davi do pastoreio de ovelhas e fez ele rei. De onde Deus quer te tirar? Para te fazer uma serva, um servo fiel. Você sabe. E Deus mais do que você sabe. Por isso eu quero convidar você hoje a fazer essa oração. Senhor, eu quero viver essa graça. Eu quero viver essa graça de ser uma mulher segundo o teu coração. Eu quero viver essa graça de ser um homem segundo o teu coração, Senhor.
O que eu preciso fazer? E o Senhor vai te mostrar. O Senhor vai te mostrar, porque se você abrir o seu coração para a ação concreta do Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai agir na sua vida. E ele vai lhe constituir um homem novo, ele vai lhe constituir uma nova mulher, que vai transbordar para o mundo, transbordar para dentro de casa, transbordar para onde você trabalha, transbordar para os seus amigos, aquilo que está no coração de Deus. E aquilo que está no coração de Deus, no seu lado aberto, nós, filhos da misericórdia, que somos filhos do lado aberto, é o amor e a misericórdia infinita do nosso Senhor. E um coração alcançado pelo amor e pela misericórdia de Deus, nunca mais ele será o mesmo. Tudo o que você precisa é abrir o seu coração, fazer essa oração. Senhor, eu quero ser um homem, Senhor, eu quero ser uma mulher, segundo o teu coração. E aí São Paulo ele continua, ele fala, ele vai chegando, aí no versículo 24 ele diz: antes da sua entrada, João proclamara com antecedência. Quem é esse João? João Batista, o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. A todo o povo de Israel, um batismo de arrependimento. E estando para terminar sua carreira, ele dizia: quem suspeitais que eu seja, não sou. Mas aí vem, depois de mim, aquele de quem eu não sou digno de desatar a sandália. Então João Batista, que foi aquele que preparou os caminhos para a vinda de Jesus, para o apostolado e a vida pública de Jesus, diz o quê? Vocês acham que sou eu, mas não sou eu. Aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E aí São Paulo lembra, São Paulo prepara, São Paulo fala de João Batista para preparar o caminho para anunciar Jesus Cristo. Para anunciar Jesus Cristo. Então perceba a estratégia de São Paulo para anunciar Jesus. Conta toda a história para aí chegar no nome de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nome de Cristo precisa ser anunciado. E São Paulo fez isso oportuna e inoportunamente. E você é chamado a fazer isso, oportuno e inoportunamente. Como, Vitor? Com a sua vida. A sua vida precisa ser um anúncio contínuo de Cristo ressuscitado. A sua vida precisa testemunhar Jesus Cristo. A sua vida precisa testemunhar, porque, como eu venho dizendo, muitas pessoas que estão ao seu redor, elas não precisam de um fato extraordinário. Tudo que elas estão precisando é tocar na sua vida que anuncia Jesus Cristo. É que a sua vida toque a existência dessa pessoa. Papa Francisco, no dia que deu a bênção, naquela sexta-feira, disse o quê? Pensávamos, Senhor, que poderíamos caminhar saudáveis neste mundo doente. O mundo está doente. E a doença do mundo é a mesma doença que pode habitar o seu coração. A ausência de Deus. O mundo doente precisa, mais do que todas as curas que nós estamos rezando para acontecer nessa época de pandemia, a maior cura que o mundo precisa receber, esse mundo que está doente de fato, é conhecer a Deus e abraçar a fé em Deus. Esse mundo, ele deu as costas para Deus. E quando eu falo esse mundo, eu estou falando de mim e de você. Quantas vezes nós damos as costas para Deus, rejeitamos a Deus, queremos a nossa vontade, queremos fazer do nosso jeito, nos sentimos autossuficientes, achamos que damos conta de fazer tudo, mas a gente não dá conta e está provado aí. O inimigo invisível que tem dizimado centenas de milhares de pessoas. E nós aqui voltamos o nosso olhar, o nosso coração para Deus, para entender que o servo não é maior que o seu Senhor, como diz o Evangelho hoje, que a gente vai para lá agora. O servo não é maior que... Nós não somos, nós não podemos ser autossuficientes. Nós não podemos porque nós não podemos tudo. Deus tudo pode, nós não.
Somos pequeninos, somos pequenos demais. Somos pequenos demais. Temos que reconhecer a nossa pequenez e a grandeza de Deus. Então, o mundo que está doente, o meu coração que está doente, ele precisa de uma cura maior. Uma cura muito maior que uma vacina, uma cura muito maior que um remédio. É a cura de conhecer a Deus e abraçar a fé verdadeiramente. Viver a vida não dizendo eu creio em Jesus, mas viver a vida testemunhando que creio em Jesus. É diferente, é uma coisa totalmente diferente. Eu posso chegar e dizer eu creio em Jesus, eu creio em Maria, eu creio na Igreja Católica, mas aí eu vivo a minha vida toda sem cumprir os mandamentos de Deus, sem cumprir os mandamentos da igreja, sem amar a Jesus Cristo, Então, o que Deus nos chama hoje a viver de fato essa cura, é abrir o nosso coração e dizer, Senhor, eu quero ser um homem segundo o teu coração. Senhor, eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. O meu olhar prioritário, lembra que eu falava disso ontem? O meu olhar primeiro tem que ser a vida eterna. E aí eu tenho um olhar secundário para todas as outras coisas. E esse olhar secundário, ele não é menos importante, ele é muito importante, mas ele não é o essencial. Porque o essencial às nossas vidas é aquilo que não passa. E a única coisa que não passará na nossa vida é Deus. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é mortal. A nossa alma é imortal. Então a única pessoa que não vai passar nas nossas vidas é Deus. E as pessoas, elas vêm antes das coisas. Então perceba aonde deve estar o nosso coração. Muitas vezes a gente não é feliz porque a gente coloca as coisas na frente das pessoas. Basta eu lhe dizer que a maior causa de divórcio no mundo inteiro é o dinheiro. São os problemas e as diferenças financeiras. É muito grave isso. Por quê? Porque as pessoas nascem, crescem e são educadas a colocar as coisas na frente das pessoas. Deus não faz isso conosco. E nós não devemos fazer isso também com ninguém. As pessoas vêm antes das coisas. E mais do que isso, Deus vem antes de tudo. Deus vem antes de tudo. Então é preciso que a gente queira, porque a gente ainda não tem. É preciso que a gente queira. É redundante, mas eu vou falar, né? É preciso que a gente queira querer ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Ser um homem e uma mulher que testemunham o cristianismo com a sua vida. Olha, se você é dentista, se você é nutricionista, se você é médica, se você é bombeiro, se você é empresário, se você é servidor público, se você faz o seu trabalho da melhor forma que você pode fazer, tratando as pessoas com gentileza, com paciência, com um sorriso no rosto, com uma proatividade em servir, você está testemunhando Cristo para essas pessoas. E essas pessoas vão pensar assim, o que é que está por detrás dessa mudança de comportamento? Ou desse comportamento tão bonito? É Cristo. Pronto. Você não precisou fazer uma pregação. Você pregou com a vida. Palavras de São Francisco de Assis. O homem do milênio. São Francisco de Assis foi considerado pelas organizações internacionais, pelos formadores de opinião, o homem do milênio. Impactou a humanidade. Como? E o que é que São Francisco dizia? Pregai o evangelho continuamente, sem cessar. E se preciso for, use palavras. Ou seja, se você faz todas as coisas com o espírito de servo, com a proatividade de querer ajudar, seja você empregador ou empregado, seja você patrão ou funcionário, seja você autônomo, seja você servidor público, federal, municipal, estadual, do juiz à pessoa que trabalha na copa e na limpeza. Se você faz o trabalho da melhor forma que você pode fazer, isso é a doutrina de São José Maria Escrivá.
que eu sou devoto. Santificar o mundo através do trabalho. Se você faz o trabalho da melhor forma que você pode fazer, você já está evangelizando as pessoas do seu trabalho. Porque as pessoas vão olhar para você. Caramba, essa pessoa, ela, do mesmo jeito que ela trata o juiz, ela me trata. É o mesmo tratamento. É uma pessoa humilde, é uma pessoa simples, é uma pessoa mansa, é uma pessoa que sempre se coloca para servir. Quem é essa pessoa? É Jesus Cristo. Você, sem perceber, vai se tornar um outro Cristo no mundo. Quando você está dentro da sua casa, você trata o seu marido com paciência, a sua esposa com paciência, os seus filhos com paciência, com mansidão. A correção dos filhos não pode ser no momento da ira. A correção dos filhos tem que ser no momento da sobriedade. Passou a raiva é que eu vou corrigir. Porque se eu corrigir na raiva, eu não vou estar elevando o meu filho a Cristo. Eu vou estar sendo uma pedra de tropeço para ele. Então, se na sua casa você começa a fazer tudo da melhor forma, você se abre ao diálogo, você é humilde e não orgulhoso, você tá testemunhando Cristo para o outro. Então, ser cristão é muito difícil. É sim, mas é mais simples do que a gente imagina. O cristianismo ele tá imerso, ele tá enxertado no nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana. Então, perceba. Cristo precisa ser anunciado com a sua vida. Com a sua vida. E você vai pedir essa graça ao Espírito Santo. Senhor, vem me dar a graça da sabedoria para que eu tenha estratégia para evangelizar, para anunciar o teu nome. E o primeiro gesto de anúncio do nome de Cristo é o testemunho da própria vida. Da própria vida. Se eu renuncio ao orgulho e busco a humildade, se eu renuncio à discórdia e busco o perdão, se eu renuncio à impaciência e busco a paciência, o diálogo, a mansidão, eu vou deixando de ser do pecado e vou passando a ser de Cristo. Eu passo a testemunhar não o meu pecado e a minha fraqueza, mas eu passo a testemunhar Jesus Cristo. Porque aquela pessoa ela vai ser alcançada pelo seu serviço. Pelo seu serviço. Para dar continuidade a esse raciocínio, vamos para o evangelho de hoje. João capítulo 13, versículo 16 a 20. E aqui eu quero dizer o seguinte. Você vai dizer, oxente, a gente já viu essa palavra na época ali da semana que antecedia a Páscoa. No tempo pascal, faz uma live sobre São José Maria. Eu não sei se Roberto está aí presente, mas aí tem que ser o pessoal das redes sociais. Se eles toparem, eu topo. Mas agora não, né? Lá na frente. Sou apaixonado por São José Maria Escrivá. Mas voltando aqui. O que eu falava. Nesse tempo da Páscoa, até o Pentecostes, a gente vai ler os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 de São João, que retrata uma síntese do Novo Testamento. Uma síntese do Novo Testamento, que é o quê? Tomando posse das palavras de Padre Paulo Ricardo, que é esses capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 é, digamos, um momento de intimidade com Cristo. Pois é, Juliana, tem que pedir a graça ao Espírito Santo, porque pelo nosso temperamento muitas vezes a gente não consegue, mas o Espírito Santo, a graça infusa, ela opera no nosso coração e faz até mesmo você se tornar calmo, paciente e mansa. Eu creio, viu? Então vamos lá para o Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. Não falo de todos vós, eu conheço os que o escolhi. Mas é preciso que se cumpra a Escritura.
Aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isso agora antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra, Jesus começa esse discurso depois de ter lavado os pés dos apóstolos, dos discípulos. Jesus lava os pés dos discípulos para nos ensinar o quê? A humildade. Ele é o Senhor e Ele lava os pés dos discípulos. Ele vem lavar os pés daqueles que estão subordinados a Ele. Porque Jesus quer ensinar que no reino deles é o menor que é considerado o maior. É o último que é considerado o primeiro. Não é aquele que se coloca como primeiro que é considerado o primeiro. Aquele que se coloca como primeiro vai para o final da fila. Tem uma musiquinha antiga da RCC que diz assim: Deus é o primeiro, o irmão é o segundo e eu sou o terceiro. Senhor, fazer de mim em tuas mãos como vaso nas mãos do oleiro. Uma musiquinha simples, mas que nos ensina tanto. Deus é o primeiro, o irmão é o segundo e eu sou o terceiro. Senhor, fazei de mim em tuas mãos como vaso nas mãos do oleiro. Porque esse é o chamado do cristão. Eu coloco Deus e o próximo à minha frente. Na rede de interesses, eu busco servir a Deus e ao próximo. Sim. Nós estamos aqui para servir. E Cristo nos ensina isso com a sua própria vida. Porque ele começa um discurso, mas antes de fazer o discurso, ele faz o quê? Ele lava os pés dos seus subordinados, dos seus servos, dos seus discípulos. E aí ele diz, olha o que ele diz. Em verdade eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor. Aí eu volto a dizer, muitas vezes a gente quer ser dono das nossas vidas. A gente quer ser dono da nossa existência. A gente quer ser dono do nosso querer. A gente quer ser dono da comunidade. A gente quer ser dono do grupo de oração. A gente quer ser dono da paróquia. A gente quer ser dono do pensamento das pessoas. E a gente quer muitas vezes ser dono de Deus. A gente quer que Deus haja de acordo com a nossa vontade, quando na verdade o nosso chamado é o contrário. É Deus agir conforme a vontade dele e eu querer a vontade dele. O servo não é maior do que o seu Senhor. É Jesus Cristo falando para você. Você precisa reconhecer o seu tamanho e precisa reconhecer o meu tamanho. Jesus continua, eu sou aquele que... Eu estou dizendo tudo isso antes que aconteça. Está lá no versículo 19, no final, a última frase. Digo-vos isso agora antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Cristo está falando aqui, Cristo está fazendo referência à sarça ardente. A sarça ardente é aquele fogo que se levantou diante de Moisés, quando Moisés pergunta, quem é você? Aquela sarça ardente se levanta, um fogo que se levanta, mas não se consome. E Deus, através da sarça ardente, fala para Moisés o quê? Eu sou aquele que sou. Aí Jesus lava os pés dos discípulos e diz, eu estou dizendo tudo que vai acontecer, porque no versículo 17 ele diz, aquele que come o meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está falando da traição de Judas. E lembre que Jesus lavou os pés de Judas. Que Deus é esse? Que humildade é essa? Que mansidão é essa? Mas é essas virtudes que nós devemos perseguir. Aquele que serve até mesmo o seu algoz. Esse é Jesus Cristo, Deus e Senhor das nossas vidas. E nós não somos maior do que Ele.
Então, se Ele, que é Deus e Senhor das nossas vidas, serviu até mesmo o seu algoz, Ele que diz, eu sou aquele que sou, e diz, o servo não é maior que o seu Senhor. Quem sou eu e você na fila do pão para querer ser maior do que Deus, para querer ser maior do que alguém? Quem sou eu? Quem é você? Nós temos que reconhecer a nossa pequenez. Nós temos que buscar a humildade e mansidão do nosso Senhor. Porque se a gente é discípulo de nós mesmos, nós vamos ser orgulhosos. Nós vamos ser soberbos. Eu achei lindo ontem lembra que eu falava ontem da luz de Jesus? Dessa luz que ilumina a nossa consciência e faz a gente enxergar o nosso orgulho, a nossa soberba. Aí você pode ter me escutado e dito assim, não, Vitinho está exagerando. Eu não sou orgulhoso, eu não sou soberbo. Aí o Papa Francisco, eu fiquei tão feliz, o Papa Francisco ele fez um tweet ontem falando isso. Ele disse assim, viver na luz de Cristo pode ser muito ruim, porque é a luz de Cristo que faz a gente enxergar os nossos vícios. É a luz de Cristo que faz a gente enxergar a nossa soberba, o nosso orgulho. Mas ao mesmo tempo ele diz, né, coragem para viver na luz de Cristo. Porque a luz de Cristo ela salva. Ela salva. Jeová está pedindo oração pela sobrinha de 12 dias de vida que está grávida na UTI. Vamos rezar por ela, mas deixa eu lhe pedir uma coisa. Mande no direct do Instagram da comunidade, mande no direct, porque as pessoas vão colher o seu pedido e vão rezar tanto na Santa Missa quanto no Santo Rosário. Tá certo? A gente aqui acolhe o seu pedido. Giovana, perdão Giovana, é que eu só li o Jeová, ó. Desculpa, viu? Mas faça isso, mande no direct o pedido, coloque o nome dela para a gente da comunidade rezar tanto na Santa Missa quanto no Santo Rosário, tá joia? E aqui a gente se compromete a rezar para sua sobrinha Giovana, tá certo? Mas voltando aqui, a gente... então Jesus, a gente precisa ter essa humildade e a gente precisa, na verdade, primeiro pedir. Senhor, eu quero ser um homem segundo o teu coração. Então, para ser um homem segundo o teu coração, eu preciso ter um coração humilde. Um coração humilde e manso como o teu é. O que é que eu faço? Né? Eu peço a graça. Porque sozinho eu não consigo. A prática das virtudes e a humildade é a chave. É a chave de leitura e a chave de execução. De todas as outras virtudes é a humildade. Então, a chave que abre a porta das virtudes é a humildade. Então eu preciso pedir um coração humilde. Eu preciso pedir um coração humilde. Senhor, vem me dar um coração humilde para que eu entenda o meu tamanho, para que eu enxergue verdadeiramente o meu tamanho e eu enxergue verdadeiramente o teu tamanho. E que eu seja um homem e uma mulher segundo o teu coração, não segundo o meu coração. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes, minha irmã, você planejou coisas na sua vida e deu com a cara na parede? Exatamente, Silvia. Tudo que eu peço tem um propósito, viu, Silvia? Nada é por acaso. Entendeu? A gente tem que ser estratégico, né? Então, é tudo uma estratégia. Tá certo? Então, eu e você, a gente tem que pedir isso. A gente tem que pedir. Senhor, dá-me a humildade. Dá-me a humildade. Dá-me um coração humilde. Um coração aberto ao teu querer. Dá-me um coração humilde, aberto ao teu querer, para que eu passe a querer o que tu fazes e a fazer o que tu queres. Essa deve ser a nossa oração. Espírito Santo, concede-me um coração humilde e que essa humildade me faça querer aquilo que Deus faz. E me faça querer fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E o que Deus quer que você faça? Que você se converta, que você se arrependa dos seus pecados verdadeiramente. O arrependimento nos impele uma luta para não mais pecar. Que você se converta a Cristo, verdadeiramente. O que é uma conversão verdadeira? É a que sai do campo do falar, das palavras. Porque as palavras, elas são palavras apenas, palavras.
né? As palavras, elas são efêmeras. As palavras, elas passam. O gesto, não. Então, não adianta eu dizer que eu creio. O que Deus quer é a sua alma, é o seu coração. É a sua vida testemunhando que verdadeiramente você crê. O que é que me faz provar que eu acredito na palavra do Padre Gé hoje, fundador da comunidade? É que eu faço aquilo que ele me manda fazer. Aí eu vou e faço, eu obedeço. Pronto, eu estou provando com a minha vida que eu acreditei, que eu botei fé naquela palavra que o Padre Gé hoje me deu. A mesma coisa com Cristo. E mais importante ainda, não adianta eu dizer eu creio. A minha vida tem que mostrar que eu creio. E a minha vida mostrando e demonstrando que eu creio, esse anúncio de Cristo vai ser feito para todo mundo. E gente, que maravilha quando o nosso coração ele passa a ter sede das almas. Ele passa a ter sede das almas. O seu coração ele não vai mais somente querer salvar a sua alma. O seu coração vai desejar salvar as almas de quem você ama, salvar as almas de quem você convive. Isso é lindo. E no final, Jesus arremata no versículo 20 e diz: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O que é que a gente aprende com isso aqui? A receber e acolher Cristo em nossa casa, no nosso coração. Porque acolhendo Cristo, sobretudo na Eucaristia, a gente acolhe o Pai. E acolher o Cristo pobre e missionário. Acolher o pobre. O pobre é a pessoa de Cristo no mundo que vem ao nosso encontro. Acolher o pobre. Se você acolhe o pobre, você acolhe o próprio Cristo. Se você acolhe o missionário, você acolhe o próprio Cristo. É Ele quem está dizendo. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. Então toda vez que você for receber um missionário na sua casa, receba da melhor forma. Porque você está recebendo o próprio Cristo. Não que ele seja o bambambam, mas é porque Jesus está dizendo: quem recebe a quem eu enviar, a mim recebe. E todas as vezes que você acolher o pobre que lhe pede, que vai ao seu encontro, dizendo a sua necessidade, você está acolhendo o próprio Cristo. E acolhendo o próprio Cristo, você está acolhendo o Pai, que te criou por amor e para o amor. Amém? O seu corpo tem sede de muitas coisas. A sua alma tem sede de uma coisa só, que não é coisa, é uma pessoa. Deus, aquele que te criou por Ele e para Ele. Amém? Amém. Então, se você quiser hoje, faça o exercício. Hoje é quinta-feira. Você não pode adorar na capela. Nós ainda estamos impedidos. Então, o que é que eu quero passar para você hoje? Eu quero que você escute novamente aquela música, que hoje é quinta, né? Hoje é o dia próprio da adoração. A comunidade, ela tem adoração, ela tem momentos aí de adoração. Então eu quero que você faça o seguinte: eu vou tirar aqui o comentário de Ilusca e eu quero que você coloque aí o nome da música. Qualquer pessoa pode colocar aí: Adoro-te, Devote. Eu quero que você novamente reze com essa música hoje, lembrando da Eucaristia. Lembrando de todas as vezes que você foi adorar, lembrando da vontade que você está de ir para a missa, para comungar o corpo de Cristo. E se você não tem essa vontade, que você diga: Senhor, eu não estou sentindo saudade da Eucaristia, de verdade. Isso mostra que eu não tenho amor à tua presença na Eucaristia, mas eu quero ter amor à tua presença. Pronto, e Lúcia botou aí, ó. Peraí. Ingrid também. Eu quero que você escute essa música, você bota aí no YouTube, no Spotify, Adoro-te, Devote. Escrito do jeito que está aí, ó, fixado. Certo? Só que eu quero que você escute a versão do Canto Católico, da Fundação Canto Católico, cujo vídeo é um magrinho cantor de barba. Aí você vai fazer o mesmo... Vitor, é o mesmo exercício que você passou na semana passada? E você vai ouvir a música, lendo a letra, vendo o vídeo e vendo a reverência e a solenidade que se faz com o corpo de Cristo naquele vídeo, porque é aquela mesma reverência, aquela mesma solenidade que a sua alma, a minha alma, deve fazer à presença de Cristo.
Tá certo? Qual é o propósito desse exercício? É você perceber que aquela reverência, aquela solenidade que é feita ao corpo de Cristo deve ser a mesma reverência, a mesma solenidade que a minha e a sua alma deve fazer. E se você fizer uma reflexão honesta, nós ainda não fazemos. Tá joia? Então vai lá, reza com essa música, escute quantas vezes você quiser, feche os seus olhos, fique no seu quarto escuro, acenda uma vela, lembre da Eucaristia, mas primeiro, antes de você rezar com a música, eu quero que você veja o vídeo e a música toda. Adora-te Devote, da Fundação Canto Católico, a versão. Tá joia? Que Deus abençoe, se vivo pela misericórdia do Senhor. Amanhã tem seminário de vida no Espírito Santo e a gente volta aqui às 9 horas de novo para mais uma Lectio Divina. Fiquem com Deus, gente. Obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram para ouvir o que eu tinha a dizer. Tchau, tchau. Deus abençoe.